Acabei de jantar aqui agora, estava lendo um livro aqui do Neville Goddard e li uma questão aqui que me deu um pensamento. E o pensamento mais ou menos é o seguinte: você já notou que tem muita gente se comportando de forma inadequada pela idade que tem? Tipo assim, tem 15 anos, se comporta como criança, tem 30, 40, muitas das vezes 50, 60 anos, a gente vê homens formados, velhos aí, se comportando como criança de certo modo. De certo modo, quando a gente para analisar, se você parar para analisar aqui agora, você vai perceber que existe algo que estava com você quando você era criança, esse algo continuou com você na sua adolescência, continuou com você na sua forma adulta e continua com você que está mais velho, na idade mais avançada, mas nunca deixa de existir dentro de você. E esse algo eu percebo como sendo a alma, a consciência divina, de uma forma maravilhosa, que quer aproveitar a vida, quer viver de forma agradável, quer ter uma vida feliz, quer ter experiências que tragam tranquilidade. Muitas das vezes o problema é que a alma experiencia ser bebê, ser criança, ser adolescente, ser adulto, ser idoso. Só que existe um problema que, se a gente não parar para analisar, ele acontece muito com a gente, é quando a gente quer viver as coisas de criança sendo adulto ou sendo adolescente. Ou quer viver as coisas de crianças sendo mais velho. Muitas das vezes isso é originado de pessoas que não teve uma infância muito bem aproveitada. Pessoas que não ganhou responsabilidade no tempo certo, mas tem outra questão muito importante também, que é o olhar no espelho. Quantos anos que eu tenho? Eu tenho 42. Pois é, eu tenho que ter um comportamento de maturidade de uma pessoa que tem 42 anos. Existe um bom senso nessa questão e precisa ser utilizado da melhor forma possível. Muitas das vezes a gente vê pessoas de 30, 40, 50, 60 que envelheceram, mas não amadureceram. Continuam se comportando como crianças ainda. E muitas das vezes, na maioria das vezes, praticamente 100% das vezes, o efeito disso é um desastre. Pessoas sem responsabilidade, sem compromisso, ou muito infantis, que acabam não fazendo a integração. Vamos dizer, a integração que eu quero dizer é o seguinte: começa a infância, criança, aí depois o adolescente, você precisa fazer uma integração com aquele período da sua vida, né? Envelhecer, né? Amadurecer de acordo com a idade vai surgindo. Aí depois o adulto e vai. Porque se em algum momento da vida você não fez o que podia ter feito, e você também não ressignifica essa situação de forma adequada, para entender que aquilo já passou, automaticamente você acaba entrando num ciclo que acaba gerando umas expectativas e comportamentos que não condiz com a sua idade. Isso é muito sério. É muito bom parar e avaliar essa situação, porque senão a gente acaba levando uma vida de criança e não tendo a maturidade de adulto. Então, passou. Eu vejo muita gente postando as coisas. Era tão bom naquele tempo, né? Tempo antigo, não tinha telefone, não tinha distrações e tudo mais. Mas eu sou muito grato pelo momento que eu estou vivendo agora. Uma das principais coisas que eu sei hoje é que eu não tenho como voltar naquele tempo. E lembrar dos bons tempos faz bem. Sentir saudade dele, eu vejo como não faz bem, porque em vez de você trazer a lembrança para o presente, você está querendo levar você de hoje ao passado. E uma coisa muito simples: só porque existe o telefone hoje eu consigo conversar com você. Naquele tempo não tinha como. Você já parou para perceber o tanto que as coisas melhoraram por causa da tecnologia? Antes a gente tinha que derrubar uma árvore machadada. Hoje a gente consegue derrubar uma árvore com motosserra. Antes, para ligar para alguém, quando eu vim para os Estados Unidos mesmo, era no orelhão, com um cartão de telefone. Aí depois eu passei a ter um telefone, aí minha mãe tinha que ir para o orelhão para atender, eu ir para a casa da minha tia, e foi mudando, e hoje minha mãe tem um telefone e eu posso falar com ela em tempo real. Então isso mudou muito. E por mais que eu sinta falta daquele tempo, eu não quero voltar naquele tempo.
Eu não quero, porque naquele tempo também eu passei muita vontade, muita necessidade das coisas. Então, o que eu faço é o seguinte, eu reciclo e trago o melhor daquela situação. Uma ligação aqui. O melhor daquela situação para mim, para o hoje. E é isso que eu tenho feito todos os dias da minha vida. É buscado o que no meu passado foi de informação que eu posso utilizar. E tanto o erro como o acerto, ele sempre pode te ajudar. Porque o erro, na verdade, é só uma forma de não fazer algo. Não tem nada errado. A não ser que você decida fazer do erro uma tragédia, um problema. Aí sim as coisas ficam muito complicadas. Mas é isso, só para deixar minha opinião aqui, tá bom? Então, boa noite, se cuida.